Todo mundo acha que sabe quando o amor vai chegar, mas ninguém imagina que ele pode aparecer no dia mais comum da vida. E é por isso que essa história começa assim, com um milionário parado no meio de uma estrada de terra, suando de calor, irritado, com fome, sem sinal no telefone, sem motorista e sem nenhuma ideia de que estava a poucos minutos de conhecer a mulher que mudaria tudo. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante. Vamos lá, Marcos só queria um almoço. Só isso. Um prato simples, algo rápido, qualquer coisa que salvasse seu humor. Mas o destino tinha outros planos, e ele estava prestes a descobrir que às vezes a vida inteira vira de ponta cabeça em um piscar de olhos. Marcos respirou fundo enquanto o carro de luxo parava de vez. Ele desceu devagar, reclamando consigo mesmo. Que dia, meu Deus! Por que logo hoje? Ele olhou ao redor e só viu horizontes longos, poeira, árvores baixas e o silêncio que parecia zombar dele. Era um homem acostumado ao barulho da cidade, ao ar-condicionado do escritório, ao cheiro de perfume caro e à sensação de controle total. Mas ali, naquela estrada perdida, ele não controlava nada. Ele caminhou alguns passos e viu uma construção simples mais à frente. Parecia uma pequena venda, quase escondida pelas árvores. A madeira velha, a pintura desbotada e o letreiro torto davam a impressão de que o lugar tinha parado no tempo. Mas era a única opção, e Marcos não tinha outra escolha. Ele passou a mão no rosto, arrumou a camisa social, ajeitou o relógio e caminhou até lá. Quando chegou perto, ouviu uma voz suave cantando baixinho. Era leve, doce e calma. Ele parou no mesmo instante. Não sabia explicar, mas aquela voz parecia apertar o ar ao redor dele. Ele seguiu o som até a porta, aberta da venda, e então viu ela, Stephanie. Ela estava atrás do balcão, arrumando potes de vidro com as mãos delicadas. Tinha cabelos longos e soltos, uma camisa simples e o tipo de beleza que não precisa de esforço. Quando percebeu que alguém se aproximava, levantou o rosto devagar. Os olhos dela encontraram os dele, e Marcos sentiu algo inexplicável. Foi como se o mundo diminuísse até caber naquele instante. Ela sorriu sem pressa, um sorriso tímido, quase curioso. "Bom dia", disse ela. Marcos levou alguns segundos para responder. Ele não sabia se era por causa do calor, da fome ou da surpresa, mas sua voz demorou para sair. "Bom dia, acho que meu carro pifou. Eu vi esse lugar e pensei se poderia me ajudar." Ela deu um pequeno passo à frente, ainda sorrindo. "Posso sim. Aqui é simples, mas sempre tem alguém que passa e precisa de alguma coisa. Quer entrar? Tem água gelada lá dentro e comida também, se estiver com fome." A palavra fome fez o estômago dele protestar alto. Ele sorriu sem graça. "Tô com muita fome, na verdade. E um pouco perdido também." Stephanie segurou o riso, achando graça do jeito sincero dele. Então entrou e se senta. "Vou pegar água para você. Pode ficar à vontade." Marcos entrou na venda e sentiu o cheiro de pão caseiro, temperos e frutas maduras. Era simples, mas aconchegante. Um lugar que parecia abraçar quem chegava. Ele olhou ao redor e percebeu como tudo ali tinha detalhes que mostravam cuidado. Enquanto isso, Stephanie voltava com um copo de água gelada. "Aqui, bebe um pouco", disse ela. "Tá calor demais hoje." Ele pegou o copo, os dedos dos dois se tocaram e uma faísca passou entre eles. Stephanie desviou o olhar rápido, mas não conseguiu esconder o leve rubor nas bochechas. Marcos reparou nisso e sentiu o peito aquecer. Faz tempo que não sentia algo assim. "Algo simples, mas forte. Obrigado", disse ele, ainda sem tirar os olhos dela. "De verdade. Eu precisava disso." Ela virou de costas por um momento, tentando esconder o que estava sentindo. "Quer comer alguma coisa? Posso preparar um prato com o que tem aqui." Ele sorriu de novo. "Qualquer coisa que você fizer eu como. Só de sentir esse cheiro já está maravilhoso." Stephanie riu baixinho, achando graça da sinceridade dele. "Vou preparar então. Pode esperar ali na mesa." Marcos se sentou e ficou observando ela se mover pela cozinha. Cada gesto dela parecia natural, leve, sem pressa. Ele não sabia explicar por quê, mas não conseguia parar de olhar. Era como se tivesse encontrado um pedaço de paz que nem sabia que precisava. Enquanto preparava o prato, Stephanie perguntou sem olhar para ele.
Você é daqui? Nunca te vi antes. Marcos respirou fundo. Não, sou da capital. Vim resolver umas coisas e acabei pegando o caminho errado. E agora tô aqui, perdido, com fome e sendo salvo por você. Ela riu baixinho de novo. Eu não salvo ninguém. Só ajudo quando posso. Ele sorriu de novo. Então tá me ajudando muito. Stephanie colocou o prato na mesa. Era comida simples, mas feita com carinho. Marcos encarou aquilo como se fosse um banquete. Ele começou a comer devagar, saboreando cada pedaço. Ela ficou observando de longe, reparando no jeito dele. Você trabalha com o quê? Perguntou ela. Marcos limpou a boca com o guardanapo e respondeu com calma. Eu tenho uma empresa. Trabalho demais, na verdade. Nem lembro a última vez que tive um almoço tranquilo. Stephanie cruzou os braços pensativa. Talvez seja por isso que você parece tão cansado. Ele levantou o olhar. Eu pareço cansado? Ela sorriu. Parece, mas aqui todo mundo cansa também. A diferença é que a gente cansa e já vai comer alguma coisa para animar de novo. Marcos riu pela primeira vez naquele dia. Era um riso leve, sincero, como se estivesse esquecendo o mundo de fora. E naquele instante, sem perceber, algo mudou dentro dele. A fome diminuiu, a irritação sumiu e o coração começou a bater de um jeito diferente. Ele só queria um almoço. Só isso. Mas agora ele queria saber mais sobre aquela moça. Sobre aquele lugar. Sobre o que estava sentindo. Mal sabia ele que aquele seria apenas o começo de algo que mudaria sua vida inteira. Marcos terminou o prato devagar, como se cada colherada fosse um convite para ficar ali mais tempo. Era estranho para ele sentir aquela calma. Não era normal em sua rotina. Sua vida sempre foi pressa, reuniões, compromissos, metas, cobranças, viagens, contratos. Ali, dentro daquela venda simples, tudo parecia distante demais para importar. E parte dele gostou disso mais do que queria admitir. Stephanie voltou para perto da mesa, segurando um pano de prato, observando ele com curiosidade. Faz tempo que eu não vejo alguém comer com tanta vontade, disse ela com um sorriso leve. Ele devolveu o sorriso. É porque a comida tá muito boa. Acho que nem lembro a última vez que comi algo tão caseiro assim. Ela cruzou as mãos na frente do corpo. Aqui tudo é simples, mas a gente faz com cuidado. Marcos olhou para ela por um segundo a mais do que deveria. Eu percebi em tudo. No jeito que você fala, no jeito que arruma as coisas, até no jeito que me recebeu. Stephanie desviou o olhar sem saber lidar com o elogio. Ela não estava acostumada a ouvir isso, muito menos de um homem tão elegante e claramente de outra realidade. Eu só fiz o que faria por qualquer pessoa, disse ela, tentando disfarçar o rubor. Ele apoiou os braços na mesa, inclinado para a frente. Mas para mim fez diferença. Ela respirou fundo, tentando manter o foco. Você já tem ideia de como vai resolver o problema do carro? Marcos se recostou na cadeira. Ainda não. Ele morreu do nada. Meu motorista teve um imprevisto e não pôde vir comigo hoje. Eu achei que sabia dirigir pelo interior, mas acho que estava enganado. Aqui todo caminho parece igual. Stephanie riu com suavidade. Quem não conhece se perde rápido mesmo, mas talvez eu consiga chamar alguém para ajudar. Tem um senhor aqui perto que conserta carros. Ele levantou as sobrancelhas. Sério, seria ótimo. Eu não quero atrapalhar o movimento da venda. Ela olhou ao redor e abriu um sorriso ainda mais leve. Movimento, aqui! Marcos, às vezes eu passo horas sem ver ninguém. Hoje você é o cliente do dia. Ele riu. Então ainda bem que eu vim, senão você teria ficado aqui sozinha. Ela deu de ombros. Eu gosto de ficar aqui. Esse lugar foi da minha mãe e antes foi da minha avó. Eu não sei viver longe daqui. Marcos observou ela com mais atenção. Havia algo no olhar dela, uma mistura de simplicidade e força, que ele achou encantadora. Ele se pegou pensando em coisas que nunca pensava. Como seria viver ali? Como seria ter uma vida menos corrida? Como seria continuar conversando com ela? Stephanie limpou a bancada enquanto falava. Sua empresa é do quê? Marcos ergueu o rosto, respirando fundo. Tecnologia. Eu crio projetos, muita coisa de inovação. Essas coisas que parecem legais, mas que tiram o sono de qualquer um. É cansativo. Ela olhou para ele com um sorriso suave. Então talvez você precise de um descanso. Ele riu. Um descanso? Você não sabe o quanto. Ela se apoiou no balcão. Então aproveita que está aqui.
Não adianta ficar nervoso com o carro. Ele não vai voltar a funcionar só porque você quer. Marcos sorriu, concordando. Faz sentido. Mas e você? Não tem nada para fazer? Não quero atrapalhar seu trabalho. Stephanie deu de ombros. Hoje tá tranquilo. E eu gosto de conversar. Principalmente com alguém que parece tão perdido. Ele ergueu as mãos, fingindo se entregar. Eu admito, tô completamente perdido. Ela riu de verdade, pela primeira vez desde que ele chegou. Um riso doce, contagiante, que fez algo dentro dele se mexer. Ele não soube explicar, só sentiu. Depois de um momento, Stephanie disse: Vou ali fora rapidinho chamar o mecânico. Ele mora na casa do lado. Marcos acompanhou ela com o olhar, enquanto ela saía pela porta. O vento leve movimentou os cabelos dela, e ele sentiu o coração apertar de um jeito estranho. Não era comum isso acontecer. Não era comum ele notar alguém assim. Não era comum ele querer que alguém voltasse logo só para continuar conversando. Quando Stephanie voltou, ela entrou sorrindo. Ele vai vir daqui a pouco. Só pediu para você esperar um pouco. Marcos assentiu. Tudo bem. Eu espero o tempo que for preciso. Ela ergueu o olhar para ele, surpresa com a sinceridade. Então decidiu perguntar. Você sempre fala assim? Com essa calma toda? Ele riu um pouco. Não. Hoje você está vendo uma versão diferente de mim. Talvez porque esse lugar é diferente. Ou porque você é diferente. Stephanie ficou sem palavras por alguns segundos. Ela apertou o pano nas mãos, tentando disfarçar o nervoso. Não fala só assim. Você nem me conhece. Marcos inclinou a cabeça. Mas quero conhecer. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Pode me ajudar com uma coisa? Disse ela, mudando de assunto. Claro, o que você precisar. Ela apontou para algumas caixas de frutas. Preciso colocar essas caixas ali no canto, mas estão pesadas. Se puder me ajudar, eu agradeço. Marcos levantou-se imediatamente. Claro que ajudo. Os dois começaram a carregar as caixas juntos. E cada vez que se aproximavam, cada vez que as mãos quase se tocavam, os dois evitavam encarar um ao outro por tempo demais. Em um momento, eles pegaram a mesma caixa ao mesmo tempo e seus dedos se tocaram de novo. Os dois pararam. Stephanie ergueu o rosto devagar. Ele olhou de volta. Nenhum dos dois disse nada, mas o ar ficou diferente. Mais quente, mas cheio de algo que eles não queriam admitir ainda. Ela foi quem quebrou o silêncio. Melhor levar essa aqui logo, disse ela com a voz baixa. Marcos concordou. É, melhor. Eles colocaram a caixa no canto e ficaram ali por alguns segundos, sem mover um músculo. Stephanie respirou fundo e voltou para o balcão, tentando se recompor. Marcos aproximou-se devagar, sentindo uma necessidade estranha de continuar perto dela. Você sempre trabalha sozinha aqui? Perguntou ele. Sempre, disse ela. É tranquilo. Às vezes vem alguém, às vezes não vem ninguém. Mas eu gosto. Marcos se aproximou mais um passo. Eu acho bonito alguém gostar tanto de um lugar assim. Stephanie sorriu. É o que eu tenho. E eu me sinto bem aqui. Ele respondeu com sinceridade. Eu me sinto bem aqui também. Ela engoliu em seco. Você não deveria dizer essas coisas. Vai embora daqui a pouco. Marcos olhou nos olhos dela com firmeza. Vou, mas isso não muda o que eu sinto agora. Stephanie desviou o olhar, sem saber o que fazer com aquilo. Antes que pudesse responder, o barulho de passos se aproximando chamou a atenção dos dois. Era o mecânico chegando. Marcos e Stephanie se olharam uma última vez antes de sair. Mas o sentimento já estava ali, claro, forte, inevitável. E aquilo era só o começo. O mecânico, um senhor de barba grisalha e chapéu velho, entrou devagar pela porta da venda. Stephanie abriu um sorriso educado e disse: Ô, seu Nivaldo, obrigada por vir tão rápido. O carro do moço ali parou na estrada. O homem olhou para Marcos com calma. Vamos lá ver isso, filho. Pode me mostrar onde ele está? Marcos assentiu, mas antes de sair olhou para Stephanie por um instante. Era como se quisesse gravar o rosto dela antes de se afastar. Ela apenas sorriu de leve, tentando manter a naturalidade, mas dentro do peito o coração batia forte demais. Marcos seguiu o mecânico até o carro. O senhor examinou por alguns minutos, abriu o capô, mexeu em algumas peças, fez um som de desconfiança. Por fim disse: vai dar para arrumar, mas vou precisar de um tempo. Essa peça aqui cansou de trabalhar. Acho que nunca viu uma estrada dessas.
Marcos riu. Nem eu vi. Eu realmente devia ter estudado esse caminho antes de vir. O mecânico concordou. Aqui não é caminho de costume pra gente da cidade, não. Mas não se preocupa. Vou levar o carro pra minha casa. Lá tem minhas ferramentas. Deve ficar pronto no fim da tarde. Marcos sentiu um leve alívio, mas também um estranho contentamento. Ficar ali até o fim da tarde significava mais tempo perto de Stephanie. E isso não parecia nem um pouco ruim. Tudo bem, então. Agradeço muito, disse Marcos. O senhor apenas assentiu e começou a preparar o carro para ser rebocado por seu velho trator. Marcos ficou ali um tempo observando, mas sua mente estava em outro lugar. Ele tentava não admitir, mas a imagem do sorriso de Stephanie não saía mais da cabeça dele. Quando voltou para a venda, ela estava atrás do balcão, separando algumas sacolas com farinha, açúcar e arroz. Ao ver ele entrando, ela ergueu o rosto e sorriu. E aí, conseguiu resolver? Marcos se aproximou devagar. Ele vai arrumar, mas disse que só fica pronto no fim da tarde. Ela assentiu. Então você vai ter que ficar aqui por um bom tempo. Marcos sorriu de canto. Tem problema para você? Ela apertou o pano nas mãos, tentando disfarçar o impacto da pergunta. Claro que não. Pode ficar o tempo que precisar. Ele respirou fundo. Ótimo, porque eu realmente precisava de uma pausa. Stephanie continuou arrumando as sacolas, mas a atenção dela estava claramente dividida entre as tarefas e o homem que agora caminhava pela loja, com passos tranquilos. Ele observou algumas prateleiras, tocou alguns produtos e depois disse: Sabe, eu nunca entrei num lugar assim. Ela ergueu as sobrancelhas. Uma venda do interior? Ele assentiu. É simples, mas é diferente. Parece que cada coisa aqui tem uma história. Stephanie sorriu com suavidade. Tem mesmo. Muita coisa aqui eu mesma fiz. Outras vieram da horta, outras das vizinhas. Aqui todo mundo se ajuda. Marcos olhou para ela com admiração sincera. Isso é bonito. Na cidade ninguém ajuda ninguém. Cada um vive correndo, tentando não ser atropelado pela própria rotina. Ela deu uma risada leve. Acho que eu não sobreviveria na cidade. Ele se aproximou um pouco mais. Eu acho que eu já estava cansado demais dela sem perceber. Stephanie respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Era estranho para ela ouvir aquilo de alguém tão diferente, tão distante da realidade dela, mas ao mesmo tempo tão honesto. Você quer café? Perguntou ela, para mudar o rumo da conversa. Quero sim, disse ele com um sorriso. Ela colocou água no fogo e começou a preparar o café coado na hora. O aroma preencheu o ar e Marcos fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Que cheiro bom! Lembra casa? Stephanie olhou para ele por um instante. Casa? É, disse ele. A minha nunca teve esse cheiro. Acho que por isso me marcou tanto agora. Ela continuou mexendo o café, sem saber exatamente o que responder. Marcos sentou-se em uma das mesas. Stephanie serviu 2 xícaras e colocou uma diante dele. Ele segurou a xícara entre as mãos e percebeu que ela também havia sentado, algo que não fazia com frequência quando atendia clientes. Você sempre gostou desse lugar? Perguntou Marcos. Sim, sempre, respondeu Stephanie. Aqui eu cresci, aqui eu aprendi tudo, aqui eu me sinto segura. Nunca pensei em ir embora. Meu mundo inteiro está aqui. Marcos bebeu um gole do café. E você nunca teve vontade de conhecer outros lugares? Ela pensou por alguns segundos. Vontade eu tenho, mas não coragem. E também, não sei. Acho que nunca tive motivo para sair daqui. Marcos apoiou os cotovelos na mesa. Talvez agora tenha. Ela levantou o olhar lentamente. Como assim? Ele segurou o olhar dela por alguns segundos antes de dizer. Talvez conhecer alguém novo seja um motivo. Stephanie ficou muda. O ar pareceu sumir do ambiente por alguns segundos. Ela olhou para ele com uma mistura de surpresa, medo e algo que ela mesma não queria admitir. Marcos percebeu isso e suavizou a postura, tentando não pressionar demais. Desculpa, disse ele com a voz baixa. Não queria te deixar desconfortável. É só que, desde que cheguei aqui, você me fez sentir algo que faz muito tempo que eu não sentia. Algo bom, algo simples. Ela respirou fundo. Marcos. Ele ergueu a mão um pouco, como se pedisse permissão para continuar. Eu sei que você não me conhece. Eu sei que eu não devia falar assim, mas eu tô falando o que sinto. Stephanie ficou em silêncio por alguns segundos.
A respiração dela estava leve demais, o coração acelerado demais. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara: ela não sentia vontade de afastar ele. Ela deu um pequeno sorriso. Eu não sei o que dizer para você. Marcos inclinou um pouco a cabeça. Não precisa dizer nada agora. Ela encarou ele por alguns segundos a mais. Depois desviou o olhar para a janela. O vento balançava as folhas da árvore lá fora, e ela só conseguia pensar que o destino realmente tinha um jeito estranho de agir. Após um momento em silêncio, Stephanie se levantou. Vou ali fora pegar uns legumes. Se quiser me acompanhar... Quero sim, disse Marcos sem hesitar. Eles caminharam juntos para o quintal atrás da venda. O sol batia forte, iluminando as plantas, o chão de terra, a horta simples que ela cuidava todos os dias. Marcos olhou para aquilo tudo com um misto de fascínio e surpresa. Era um mundo que ele nunca tinha vivido, mas que sentia vontade de descobrir. Stephanie abaixou-se para pegar algumas folhas de couve. Marcos ficou observando o jeito dela se mover, a delicadeza, o cuidado. Ele não sabia explicar porquê, mas era como se cada detalhe dela chamasse sua atenção. Ela levantou-se com as folhas nas mãos. Não me olha assim, disse ela rindo. Como? Perguntou ele. Desse jeito, como se eu fosse algo especial demais. Marcos se aproximou devagar. É porque você é. Stephanie prendeu a respiração. O coração dela acelerou. Um instante depois, ela deu um passo para trás, tentando se recompor. Vamos voltar para dentro, disse ela com a voz baixa. Marcos concordou, mas seu olhar ficou preso nela por mais um momento. Ele sabia que algo ali estava crescendo. Algo forte, algo que ele não queria perder. Só que nenhum dos dois imaginava que o destino ainda tinha muito mais preparado para aquela tarde. Quando voltaram para dentro da venda, o clima estava diferente. Não era tenso, mas carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era daquele tipo que fala mais do que palavras, que revela mais do que qualquer explicação. Stephanie colocou as folhas em uma bacia com água e Marcos ficou perto do balcão, observando cada movimento dela como quem tenta entender um enigma. Você quer ficar sentado? Perguntou ela, ainda de costas. Quero ficar aqui mesmo, respondeu ele. Perto de você. Ela parou por um segundo. Foi um segundo simples, mas cheio de significado. Depois continuou mexendo na água para disfarçar qualquer reação. Você fala umas coisas que deixam a gente sem saber o que responder. Ele sorriu. Não precisa responder nada agora. Tô só sendo sincero. Stephanie encarou ele rapidamente, como se tentasse medir o quanto aquilo era verdade. E era. Tudo no olhar dele mostrava sinceridade, mesmo que ela não estivesse preparada para lidar com isso. Marcos deu alguns passos para o lado, analisando os objetos na parede. Fotos antigas chamaram sua atenção. Ele apontou para uma delas. Quem são essas pessoas? Stephanie enxugou as mãos e aproximou-se da foto. Essa é minha mãe. E esse é meu avô. Eles cuidavam desse lugar muito antes de eu nascer. Marcos analisou o sorriso da mulher na foto. Ela parece feliz aqui. Stephanie abriu um sorriso leve. Ela gostava do interior. Gostava da rotina simples. Gostava de cuidar dos outros. Tento manter isso vivo. Marcos virou-se para ela. Você faz isso muito bem. Ela desviou o olhar, sentindo o peso daquela frase. Ele se aproximou um pouco mais. Estavam tão perto que Stephanie sentiu o cheiro do perfume dele, algo suave e marcante ao mesmo tempo. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marcos. Pode, respondeu ela. Você sempre foi assim. Tão calma, tão segura, tão boa com as pessoas. Ela sorriu de canto. Eu só tento ser quem eu gostaria que fossem comigo. Acho que o mundo já tem gente demais fazendo o contrário. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Ele viu mais verdade ali do que em muitas pessoas que conheceu durante a vida inteira. Stephanie voltou para o balcão e começou a arrumar alguns itens em prateleiras. Mesmo sem olhar para ele, sentia o olhar dele sobre ela. Isso mexia com seu coração de um jeito novo. Você vai querer almoçar mais tarde? Perguntou ela. O sol ainda está forte lá fora. E como você vai esperar até o fim da tarde? Marcos caminhou até ela devagar. Ou sim, mas não quero incomodar.
Ela riu. Incomodar. Marcos, você é uma das pessoas mais educadas que já entrou aqui. Se fosse para incomodar, já teria acontecido. Ele riu também. Ficou aliviado em saber. Stephanie prendeu o cabelo com um laço simples. O movimento fez Marcos parar de falar por alguns segundos. Havia algo fascinante nela, algo que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a naturalidade. Talvez fosse a força silenciosa. Talvez fosse o conjunto. Mas era forte o bastante para mexer com ele. Enquanto ela separava algumas verduras, perguntou: no seu trabalho, você tem alguém que te espera em casa? Alguma família? Alguém que se preocupa com você? A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele demorou alguns segundos para responder. Não, eu moro sozinho. Trabalho demais para manter qualquer coisa perto de mim. Quando eu vejo... Os dias passam e eu percebo que não construí nada pessoal. Só negócios. Stephanie olhou para ele com uma expressão suave, mas cheia de significado. Deve ser difícil. É, admitiu ele. É vazio e eu nem percebia o quanto até hoje. Ela abaixou a cabeça por um instante. Uma parte dela não queria sentir nada por ele. Era perigoso. Era rápido. Era inesperado. Mas outra parte queria mais. Queria entender quem ele era. Queria saber por que ele a olhava daquele jeito. O barulho de uma moto passando lá fora cortou o silêncio. Era raro alguém passar ali naquele horário. Stephanie olhou pela janela, mas não deu importância. Quando voltou a olhar para Marcos, ele estava mais perto do que antes. Posso te ajudar com isso? Perguntou ele, apontando para os legumes. Pode, respondeu ela. Os dois começaram a cortar e separar os ingredientes. Era simples, cotidiano, mas a proximidade tornava cada minuto intenso. Em um momento, as mãos deles se tocaram pela terceira vez naquele dia. Os dois congelaram. Stephanie ergueu o olhar. Marcos também? Ela puxou a mão devagar. Você é muito intenso, disse ela com a voz baixa. Ele sorriu. Eu só não quero fingir que não estou sentindo o que estou sentindo. Ela respirou fundo. Marcos, você vai embora hoje. Eu sei, disse ele, mas isso não muda o que eu senti aqui. Ela tocou o próprio peito com a ponta dos dedos. Não sei se você entende o tamanho disso para mim. Ele inclinou o rosto. Então me explica. Stephanie deu 2 passos para trás, como se precisasse de espaço para pensar. Eu nunca tive alguém de fora que me olhasse desse jeito. Eu não sei lidar com isso. Não sei se é real. Não sei se é só porque seu dia foi diferente. Ele deu um passo na direção dela. Eu sei o que eu sinto. E eu nunca senti isso tão rápido antes. O ar ficou pesado, denso, quente. Os dois ficaram ali, parados, encarando um ao outro, como se o universo tivesse diminuído, até caber naquele instante, pequeno demais para tanta emoção. De repente, o barulho da porta sendo aberta quebrou o clima. Era uma senhora da região entrando para comprar algumas coisas. Stephanie imediatamente se afastou, ajeitou o cabelo e tentou parecer normal. Marcos respirou fundo, tentando voltar ao controle. Boa tarde, Stephanie, disse a senhora. Boa tarde, respondeu ela, tentando manter a voz estável. Marcos deu alguns passos para o lado, mas os olhos dos dois se encontraram por um segundo. Era um olhar cheio de coisas não ditas. A partir daquele momento, os dois sabiam que algo já tinha mudado para sempre, mas ainda estavam longe de imaginar o que viria em seguida. Marcos acordou naquela manhã com uma sensação estranha, quase juvenil. Era como se o interior tivesse mexido com algo dentro dele que há anos estava adormecido. Ele desceu para o café da pousada simples onde estava hospedado, mas sua mente não estava ali. Estava na cozinha da pequena lanchonete, onde Stephanie sorria enquanto mexia panelas e temperos, como se criasse um mundo só dela. Ele tentou trabalhar um pouco, revisar contratos, resolver pendências urgentes, mas nada fluía. Cada notificação que chegava no celular parecia distante. O que realmente importava parecia estar a poucos quilômetros dali, servindo marmitas, com o mesmo cuidado com que tratava as pessoas ao redor. Sem resistir, Marcos pegou o carro e dirigiu até o centrinho. Não estava com fome, não queria almoçar. Ele só queria vê-la. Quando chegou, encontrou a lanchonete mais cheia do que de costume. O cheiro de comida caseira escapava pela porta e risadas ecoavam lá dentro.
Stephanie estava atendendo uma mesa quando o viu pela janela. O sorriso dela surgiu primeiro nos olhos, depois nos lábios, como se fosse impossível escondê-lo. Você de novo? Ela provocou, cruzando os braços, mas sorrindo ainda mais. Acho que viciei na comida daqui. Ele respondeu, tentando disfarçar. Na comida? Ela ergueu a sobrancelha. Ele hesitou, e dessa vez não conseguiu mentir. Talvez eu tenha gostado de outra coisa também. Stephanie ficou um pouco sem reação. O coração dela bateu rápido, mas ela desviou o olhar, tentando se manter firme. Vou, pegar seu prato. Hoje tem frango caipira. Pode ser qualquer coisa. Marcos disse com a voz baixa. Desde que você traga. Ela riu, sem conseguir esconder o charme involuntário que o milionário despertava nela, principalmente quando falava daquele jeito tranquilo, quase tímido. Não parecia o empresário poderoso das matérias de revista. Parecia um homem, apenas um homem encantado. Quando trouxe o prato, colocou com cuidado na mesa. Antes de se afastar, ele segurou de leve o pulso dela, com respeito, com suavidade, como quem pede permissão sem palavras. Stephanie, ela respirou fundo. Marcos, você não é daqui. Você tem uma vida grande demais para se perder nesse lugar. E se pela primeira vez eu quiser me perder em algo que realmente faz sentido? A frase atingiu os dois ao mesmo tempo. Stephanie recuou meio passo, sentindo o peso da sinceridade dele, mas também o medo que começava a nascer dentro dela. Marcos percebeu, mas não insistiu. Apenas sorriu com paciência. Não precisa responder agora. Eu só queria que você soubesse. Então ele começou a comer, e pela primeira vez, Stephanie ficou inquieta, andando de um lado para o outro, tentando fingir normalidade. A cada olhar roubado que dava para a mesa dele, o coração dela gritava uma coisa que ela não queria aceitar. Quando Marcos terminou, levantou-se devagar. Obrigado pelo almoço, Stephanie. Foi especial. Sempre é, né? Sabe, ela brincou, tentando esconder o nervosismo. Ele se aproximou da porta, mas antes de sair, virou-se. Amanhã eu volto. Para almoçar. Marcos sorriu daquele jeito leve, que desarmava ela por completo. Para te ver. E saiu. Stephanie ficou parada, sentindo o peito apertar, mas pela primeira vez não era medo, era esperança. Na manhã seguinte, Stephanie acordou mais cedo do que de costume. Passou um pouco mais de tempo arrumando o cabelo, escolheu um brinco simples que estava guardado. Havia meses e colocou o avental novo que ainda nem tinha estreado. Não queria admitir para si mesma, mas estava esperando. Quando abriu a lanchonete, ainda era cedo. Só o som distante de um caminhão passando e o vento leve balançando. As árvores preenchiam o silêncio da rua. Enquanto preparava o café, tentava se convencer de que Marcos talvez não viesse, que ele tinha uma vida muito grande, compromissos demais, e que aquele encanto de cidade pequena certamente passaria. Mas às 10h12, ela ouviu passos firmes na calçada. Marcos apareceu na porta com um sorriso tranquilo. As mangas da camisa dobradas, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento. Ele segurava um envelope nas mãos. Bom dia, Stephanie, disse ele, com uma voz que parecia mais suave ali do que em qualquer sala de reuniões. Bom dia, voltou cedo hoje. Ela respondeu tentando parecer indiferente, mas falhando miseravelmente. Marcos respirou fundo, como se estivesse ensaiando coragem. Eu queria te mostrar uma coisa. Ela secou as mãos no avental e se aproximou. Ele abriu o envelope e tirou alguns papéis. Eu cancelei 3 reuniões importantes. Como assim? Ela arregalou os olhos. Eu precisava de tempo aqui, com você. A confissão caiu na sala como um perfume doce, preenchendo cada canto. Stephanie desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Marcos, eu não sei se isso é uma boa ideia. Você tem uma vida, uma empresa, um mundo inteiro esperando. E nada disso tem feito sentido faz tempo. Ele respondeu calmamente. Aqui, eu sinto como se estivesse vivendo de verdade, pela primeira vez em anos. Stephanie respirou fundo, mas antes que pudesse dizer algo, uma senhora entrou apressada pedindo 2 marmitas. Ela voltou ao trabalho, e Marcos a observou com admiração sincera. O jeito sério que ela tinha ao atender, o cuidado com que arrumava os pratos,
a forma simples e linda com que sorria para cada cliente. Quando o movimento diminuiu, Marcos pediu: "Posso te ajudar?" "Ajudar? Você?" "Ah." Ela riu. "Aposto que nunca fritou um ovo." "Não mesmo." "Mas posso aprender." "Ah, claro. Daqui a pouco vai querer lavar prato também." "Pode ser," ele disse com naturalidade. Ela o encarou como se ele estivesse falando um absurdo. "Marcos, você não precisa fazer isso. Não estou fazendo porque preciso. Estou fazendo porque quero ficar perto de você." Stephanie sentiu o coração tremer. "Você está me deixando confusa." "Eu também estou confuso. Mas pela primeira vez, essa confusão parece certa." Mais tarde, quando já era quase hora do almoço, o movimento aumentou. Stephanie correu de um lado para o outro, e Marcos, completamente deslocado, tentou acompanhar. "Onde coloco isso?" Ele perguntou segurando um prato. "Aí não, isso é bandeja, Marcos." Ela disse rindo sem parar. "Ah, desculpa, sou péssimo nisso. Péssimo em tudo que envolve cozinha." Ela provocou, mas excelente em insistir quando quero alguma coisa. "Isso eu já percebi." Os dois se olharam por um instante que pareceu mais longo do que deveria. Havia algo diferente naquele olhar, uma mistura de encanto, medo, desejo e um sentimento que nenhum dos dois queria nomear ainda. No fim do expediente, Stephanie estava exausta. Encostou na bancada e respirou fundo. Marcos se aproximou lentamente. "Você deve achar tudo isso maluco." "Acho," ela confessou. "Você é milionário, Marcos. Tem uma vida grande demais. Eu só tenho isso aqui. Talvez seja exatamente isso que eu sempre procurei sem saber." Stephanie fechou os olhos um instante, lutando consigo mesma. "Eu não quero sofrer." Ela disse baixinho. "Eu também não. Mas, Stephanie, eu sinto que a gente precisa tentar." Ela o encarou e pela primeira vez não recuou. "Então amanhã," ela disse devagar. "Amanhã você volta?" Marcos sorriu com uma calma que podia iluminar qualquer lugar. "Vou voltar todos os dias que você quiser." Stephanie sentiu o peito aquecer. Talvez, só talvez, ela estivesse pronta para deixar aquele sentimento entrar. O dia seguinte amanheceu com o sol, atravessando as nuvens como uma promessa. A cidade ainda estava acordando quando Marcos apareceu na rua principal, caminhando com a tranquilidade de quem já sabia exatamente onde queria estar. Ele parou diante da lanchonete, respirou fundo e sorriu sozinho, como se aquele pequeno lugar tivesse se tornado parte de algo muito maior dentro dele. Stephanie já estava ali, ajeitando as mesas do lado de fora. Quando o viu, tentou parecer calma, mas seu sorriso apareceu antes que ela pudesse controlar. "Bom dia!" disse Marcos, com uma voz que parecia mais suave cada dia. "Bom dia!" ela respondeu, sentindo o coração acelerar. "Veio cedo hoje. Você disse que eu podia voltar. E quando você fala que posso, eu venho." Ela riu de um jeito tímido, sem graça, mas feliz. "Hoje não vai tentar fritar nada, né?" "Vou tentar não causar nenhum desastre." Ele brincou. Marcos entrou, tirou o paletó caro e colocou no encosto da cadeira, como quem deixa de lado parte do mundo que carrega. Aproximou-se do balcão e a observou trabalhar. Stephanie era rápida, ágil, e ainda assim tinha uma delicadeza única nos movimentos. O brilho simples dela parecia iluminar tudo ao redor. "Stephanie, posso te fazer uma pergunta?" Ele disse de repente. "Pode." "O que você acha que teria acontecido se eu não tivesse parado aqui para almoçar aquele dia?" "Provavelmente teria passado direto," ela respondeu. "E eu nunca teria te conhecido. E isso me assusta." Ele confessou. "Por quê?" "Porque eu percebo agora o quanto minha vida estava vazia." Stephanie ficou em silêncio, sentindo o peso e a sinceridade daquelas palavras. Mais tarde, quando a lanchonete encheu, Stephanie atendeu os clientes com a ajuda desajeitada de Marcos, que mesmo atrapalhado fazia todos rirem. Uma senhora comentou: "Esse rapaz combina com você, Stephanie." "Que isso, dona Célia?" ela disse corando. "Combina sim." A senhora insistiu, piscando para Marcos. Stephanie fingiu que não ouviu. Mas Marcos ouviu cada sílaba, como se fossem martelos batendo nas paredes do peito. Quando o movimento diminuiu, eles ficaram um tempo encostados no balcão lado a lado. Não falaram nada por alguns minutos.
Apenas ouviram o som leve do vento e o barulho distante da rua. Era um silêncio confortável, desses que dizem muita coisa sem precisar explicar. Marcos finalmente quebrou o silêncio. Stephanie, eu queria passar mais tempo com você. Eu também queria, mas você tem trabalho, Marcos. Tem viagens, reuniões, compromissos. Sua vida é muito diferente da minha. E se eu dissesse que estou disposto a mudar isso? Mudar? O que exatamente? Tudo o que for preciso. Ela o encarou surpresa. Não fala isso assim. Por quê? Porque eu posso acreditar. Então acredita. Marcos disse sem hesitar. Stephanie sentiu seu mundo balançar. A verdade era que ela já estava envolvida demais. Ele também. E negar aquilo era impossível. Quando a tarde caiu, a cidade ganhou aquele tom dourado de final de dia. Stephanie fechou a lanchonete. E Marcos ficou ali ao lado dela, ajudando a guardar as coisas do lado de fora. Obrigado por hoje, ele disse. Eu que agradeço. Você faz eu me sentir vivo, Marcos. Fala, eu tenho medo. De mim? De tudo isso ser só uma fase. De você ir embora e eu ficar aqui me perguntando se fui boba por acreditar. Então deixa eu te mostrar que não é fase nenhuma. Ele se aproximou um pouco devagar, como quem tem medo de assustar um passarinho. Stephanie, desde que te conheci, tudo dentro de mim mudou de lugar. Eu não estou aqui por impulso. Eu não estou aqui porque é novidade. Eu estou aqui porque é você. Ela sentiu os olhos arderem. Não queria chorar, mas o coração estava cheio demais. Eu não sei como um homem como você apareceu na minha vida. Ela confessou. Eu também não sei como uma mulher como você apareceu na minha. Mas apareceu. E eu não quero deixar isso escapar. Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Stephanie respirou fundo. Então, o que você quer que aconteça agora? Quero te ver amanhã, e depois de amanhã, e no outro dia. Quero fazer parte da sua rotina, do seu mundo. Quero que você faça parte do meu. Você fala como se fosse simples. Não é simples, mas é real. Ela sorriu, finalmente deixando o medo ceder um pouco. Marcos, oi. Acho que eu estou começando a gostar mesmo de você. Eu já gosto de você faz tempo. Ele respondeu sem hesitar. Os dois ficaram ali, olhando um para o outro, com um brilho que só aparece quando duas vidas começam a se encaixar. O vento soprou devagar. A luz do fim de tarde caiu sobre eles como uma cena que o destino planejou. Marcos estendeu a mão. Posso te levar até em casa? Pode, ela respondeu colocando a mão na dele. Eles caminharam devagar pela rua de paralelepípedos, e cada passo parecia puxar os dois para mais perto. Naquele momento, Stephanie percebeu que, por mais improvável que fosse, por mais que seus mundos fossem diferentes, o sentimento era simples. O milionário só queria um almoço, mas encontrou o amor da sua vida no interior. E Stephanie segurou sua mão sabendo que, a partir dali, nada seria igual. Os dias seguintes foram como um sopro de novos começos. Marcos aparecia cedo na lanchonete todos os dias. Às vezes ajudava, às vezes apenas ficava sentado observando Stephanie trabalhar, sorrindo, como se tivesse encontrado o lugar certo depois de anos procurando no mapa errado. E Stephanie, mesmo tentando esconder, já não conseguia disfarçar o brilho nos olhos cada vez que ele chegava. Uma manhã, depois do movimento do café, Marcos chamou Stephanie no canto mais tranquilo da lanchonete. Posso falar com você um minuto? Claro. O que houve? Queria te mostrar uma coisa. Ele entregou a ela um papel dobrado. Stephanie abriu devagar. Era um documento simples, mas o que estava escrito fez suas mãos tremerem. Marcos, isso é sério? Ela perguntou. Muito sério. Você comprou uma casa aqui. Comprei, quer dizer, não para mim, para nós, para quando você quiser, para quando você achar que faz sentido. Você ia mesmo ficar na cidade? Eu já fiquei. Eu só estava esperando você deixar eu te contar. Stephanie levou a mão à boca tentando segurar o choro. Marcos, você largou tudo por mim? Não larguei. Eu troquei. Finalmente fiz uma escolha que faz sentido com o que eu sinto. Ela respirou fundo, ainda sem acreditar. E o que você sente, Marcos? Eu sinto que te amo. Ele disse sem pressa, sem dúvida, sem medo. Stephanie fechou os olhos por um instante.
Quando abriu, lágrimas silenciosas desciam. Eu também amo você, ela confessou com a voz embargada. Eu tentei segurar, tentei afastar, mas não deu. Eu amo você, Marcos. Ele sorriu como alguém que finalmente encontrou o que procurava há anos. Marcos a puxou devagar para perto e a abraçou. Um abraço leve e quente, daqueles que encaixam como se sempre tivessem existido. Stephanie encostou o rosto no peito dele e sentiu a respiração dele tremer. Eu prometo que não vou embora, ele disse baixinho. Eu sei, ela respondeu. Algumas semanas depois, a pequena cidade inteira comentava sobre o casal improvável que caminhava de mãos dadas pela praça central, o milionário que trocou reuniões por tardes tranquilas. A moça simples que ensinou a ele o valor das pequenas coisas. Os dois sorriam como quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Marcos reformou a casa que havia comprado, mas manteve cada detalhe simples, porque era isso que lembrava Stephanie. Stephanie, pela primeira vez, se permitiu sonhar sem medo. No final de uma tarde dourada, eles estavam sentados na varanda da nova casa, olhando o horizonte. Stephanie, disse Marcos, segurando a mão dela. Oi, acha que a gente conseguiu mesmo? Conseguimos o quê? Um final feliz. Eu acho que sim. Ela respondeu, apoiando a cabeça no ombro dele. E acha que vai durar? Vai durar enquanto a gente cuidar. Então eu prometo cuidar. E eu prometo ficar. Ela completou. Marcos sorriu e beijou a testa dela. A brisa passou devagar entre os dois, como se o mundo dissesse que estava tudo certo. Ele a olhou nos olhos. Stephanie, você mudou minha vida. E você mudou a minha, Marcos. E ali, naquele fim de tarde simples, sem luxo, sem pressa, sem medo, os dois perceberam que o amor não precisava de muito. Só precisava ser verdadeiro. E era muito verdadeiro. Muito deles. Muito para durar. O milionário só queria um almoço, mas encontrou o amor da sua vida no interior. E naquele instante, souberam que esse seria apenas o começo de uma vida inteira juntos. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal. Até a próxima!